E aproveitando, a Elis trouxe aqui uma pergunta, Fátima. Sim. O que essa doença afeta em uma empresa, sabe? E o que o seu gestor poderia ter feito lá atrás, sabe, Fátima? Acho que isso também é uma excelente pergunta, na verdade. O que poderia ter feito para, não sei se solucionar, mas talvez transformar um caminho um pouquinho melhor, mais fácil. Eu estava esses dias lendo, né, vendo os problemas das empresas, né, dentro da saúde mental, e está muito preocupante, Renato. As empresas não estão preparadas ainda para isso. Eu, por exemplo, na época, se eu tivesse tido um líder, a minha líder na época era uma líder e um gerente. Se eu tivesse tido, de repente, um apoio, sabe? Se eles tivessem me acolhido, era tudo que eu precisava. Ao invés de ficar, é frescura, nossa, não veio trabalhar de novo, por causa que, sabe, aquelas críticas, aquilo doía, porque eles não sabiam o que eu estava passando. Eu tentava explicar, mas eles ignoravam aquilo que eu estava passando. Como eu falei, na época não se entendia muito, mas hoje se entende, e mesmo assim, as empresas, às vezes, não têm líderes preparados para lidar com isso. Por quê? Um líder, ele tem uma equipe de trabalho. Ele tem que ser preparado, ele tem que ser preparado. Ele é preparado para bater meta, ele é preparado para pegar no pé, para conseguir fazer fechar. Ele é preparado para isso. Tem líder que entra dentro de um departamento, nem na cara dos colaboradores olha. Infelizmente. Gente, infelizmente. Agora, você imagina uma pessoa que está passando por um processo desse. Ela está dentro da empresa e ela sabe que ela tem um líder que, se ela abrir a boca, esse líder simplesmente vai rir ou vai falar, escuta, vai arrumar o que fazer, porque isso é besteira. O que você acha que essa pessoa sente? É o momento dela, que ela... Então, as empresas, a liderança hoje, na minha palestra de corporativa, eu falo muito isso. Os líderes têm que estar preparados, eles têm que acolher, eles têm que entender o que está acontecendo com o seu colaborador. Ele só sabe, muitas vezes, exigir meta, valores, dinheiro, é isso. Mas não é só isso, porque um colaborador, ele só pode dar o rendimento dele se ele estiver bem. Agora, aquele líder que percebe que tem um funcionário ali, um colaborador, que não está legal, ele não está produzindo como deve. Deixa eu prestar atenção nele ou nela, deixa eu pensar. Aí ele presta atenção um dia, dois. No terceiro dia, ele chega nela, senta com ela, numa mesa, na mesa dela. O que está acontecendo? Por quê? Diz para mim se eu posso te ajudar em alguma coisa. O que acontece? A pessoa simplesmente consegue se abrir. Só o fato dela sentir que o líder dela está entendendo o que ela está passando. Ela está com meio caminho andado. Então, esse líder vai fazer o quê? Ele vai buscar, através da empresa, o que a empresa tem a oferecer para esse funcionário. Para poder dar qualidade de vida para ele, até ele chegar num estágio de melhorar. Então, por exemplo, tem chance de trabalhar em home office? Vai para home office, ela vai estar inativa, mas vai estar em casa, então isso ela vai se sentir melhor. O que a empresa tem para oferecer no sentido de psicólogos, de alguma coisa que às vezes o funcionário não tem como pagar, às vezes o funcionário não tem esse poder aquisitivo. Sentir no funcionário o que ele está precisando, ser receptivo, ser empático. Ele tem que ser empático, ele tem que se colocar no lugar da pessoa. E o que as empresas perdem com isso? As empresas perdem muito, Renato. Por quê? Um funcionário que falta. Porque, veja, a liderança, uma equipe de trabalho é uma engrenagem. É uma engrenagem, uma litaria. Uma engrenagem dá uma, né? Já meio que mexe. Então, esse funcionário está com problema, esse funcionário começa a faltar, esse funcionário começa a pegar atestado médico, começa a ficar 15 dias em casa, volta a trabalhar 2, não está bem. E ele não tem com quem falar ali dentro.
Ele simplesmente vai lá, pega o atestado, põe na mesa do gerente, do líder, ele vai falar o quê? Nada. É o INSS, está entrando no INSS, um exemplo. Afastamento de 3, 4, 5, 6, 10 meses, 1 ano. E qual é o prejuízo para essa empresa? Essa empresa, ela tem que botar uma pessoa no lugar para substituir, tendo um vínculo empregatício com o outro, embora com algumas despesas que não precisa pagar, nem salário, nada mais, ela tem um vínculo com aquele funcionário. Não Sim. encerrou. E ela tem que contratar um temporário. Então, no fim das contas, o fato da empresa não estar preparada para o acolhimento de uma pessoa com problema de saúde mental, isso gera prejuízo. Por quê? A pessoa passa a não produzir. E um funcionário não produzindo Prejuízo para a empresa. não é muita coisa, mas se é uma empresa pequena, é maior. Uma empresa grande, de repente, né, nem faça falta, mas faz. Então, as empresas precisam se preocupar, as empresas precisam se inteirar desses problemas. Por quê? Muita gente está sofrendo com isso. Muita gente. Eu dei uma palestra agora para 90 jovens. 90. E eu pedi, jovens, e no final da palestra eu pedi, se alguém estivesse passando por esse problema, se quisesse, estaria à vontade de vir até mim na frente. 90 jovens, 25 levantaram. Legal. É um número muito grande, Renato. E disso tudo é curioso, assim, que de tudo que você falou, Fátima, e até das conversas que eu tenho tido diariamente aqui sobre diversos temas, no fim das contas, o principal e o mais importante é uma coisa que não gera nem custo, né? Tirar um tempo para conversar com a pessoa, né? Gente, é tão simples. Foi isso que me faltou na época. Alguém que me ouvisse, alguém que entendesse. Eu não estava pedindo para resolver o meu problema, mas que pelo menos não me falasse algumas coisas que me falavam, sabe? Que não me deixassem constrangida, porque eles me deixavam constrangida. E quem me garante que por aí não existe? Sim. Tem muito líder bom, muitos. O líder bom é aquele líder que acolhe, é aquele líder que te... não é passar a mão na cabeça, mas é você sentir naquele líder uma pessoa que você pode contar. Você pode contar com aquela pessoa a hora que você precisar. Isso é um bom líder. E Sim. quantos bons líderes existem? Então, as empresas têm que pensar nessa liderança, têm que estruturar essa liderança e têm que estruturar o que a empresa pode fazer por esses funcionários, porque eles vivem sob pressão, Renato. Você quer ver uma das áreas que mais afeta esse problema? Professores. Uma amiga minha, professora, acabou de ter um início de infarto, 45 anos. Nossa. E funcionário da saúde. É muita pressão, é muita carga horária. Então, só que esses líderes, eles querem que cumpre ali. Agora, o que o funcionário está passando ou deixa de passar, para eles não importa. E não é isso, eles estão lidando com seres humanos, eles estão lidando com vidas. Quem me garante que um funcionário depressivo não sai dali do emprego, passa num lugar e acaba com a vida dele? Você pode salvar uma vida, Renato. Um líder pode salvar uma vida. Você tem noção disso? Um líder bom, ele pode salvar a vida de um colaborador dele. Olha, curioso, eu sempre enxerguei o papel da liderança como uma responsabilidade gigante e olha, acho que isso só reforça o quanto ele... E é verdade, né? Muitas vezes ele está liderando 50, 100 pessoas ali que pode transformar a vida da pessoa, né? Você entendeu? E ali, ao invés dele acolher, ter empatia por aquele funcionário, ele simplesmente ignora. Ele muitas vezes, sabe o que ele faz, Renato? Ele não mexe com a pessoa não, porque ela não está muito bem, então deixa ela de fora. Simplesmente ele exclui. Isso não dói? Isso não machuca? Mais ainda, como que essa pessoa tem coragem e condição de trabalhar? Por isso que eu falei, o maior desafio está na pessoa que trabalha fora. Esse é um grande desafio, muito desafio. Olha, a Gisele compartilhou aqui com a gente, Fátima, total obrigada, que teve a resposta para ela aqui. Que bom, Gi.
Olha, Fátima, tô bem feliz, na verdade, com a conversa. Já se passaram aqui quase uma hora da conversa. Meu Muito rápido, Deus, tinha muito tanta coisa. rápido, Acho que a muito gente, rápido. acho que a gente vai ter que agendar um outro bate-papo aí no futuro. Eu Mais estou outras à conversas. disposição, Renata. A hora que você quiser, só me acionar que eu vou vir com todo o prazer e com todo o carinho do mundo.